Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sávio e esse é o primeiro vídeo do nosso canal, onde nós vamos explicar para vocês regras de jogo de tabuleiro, compartilhar aí com os amigos, com quem se interessar, um pouco desse nosso hobby, desse nosso passatempo que a gente gosta tanto. Para o primeiro vídeo do nosso canal, eu escolhi esse joguinho aqui, chamado Halma. Halma é um jogo antigão, um jogo do século XIX. Foi publicado pela primeira vez lá em 1885, nos Estados Unidos, criado por um cara que era médico cirurgião, Dr. George Howard Monks, mais famoso por ser médico, mas também, pelo visto, criava jogos nas horas vagas. Aqui no Brasil, ele é publicado pela Mitra Jogos. Essa cópia que eu tenho aqui é da Mitra. Um jogo, então, clássico, abstrato, como a maioria dos jogos clássicos, que nós vamos explicar aqui para vocês hoje. O Halma, ele é jogado por 2 ou 4 jogadores. Isso mesmo, não é 2 a 4, é 2 ou 4. Cada jogador vai escolher uma cor, evidentemente, e as peças serão posicionadas nessa posição inicial. Aqui eu estou simulando um jogo para 4 jogadores. Se você prestar atenção, nós temos aqui algumas casas onde tem esse desenho de um círculozinho com uma borda, um sombreadozinho. E outras onde tem apenas o círculo sem a borda. Essas casas que tem o círculo sem a borda, sai mosca, são utilizadas apenas em partidas com 2 jogadores. Essas casas que tem o círculo com o sombreado são utilizadas nas partidas com 4 jogadores. É por isso que estão sobrando essas 6 peças aqui de cada cor. Se vocês prestarem atenção, nós temos 6 peças de cada cor aqui sobrando. Na verdade, não estão sobrando, é porque elas seriam usadas apenas em partidas com 2 jogadores. No começo do jogo, então, as peças vão ser posicionadas nessa posição inicial, de acordo com o que é mostrado aqui nessas casas, como eu já expliquei. Escolhe-se um jogador inicial pelo método que você achar mais conveniente. E então os jogadores vão jogando em sentido horário. Cada jogador, na sua vez, vai escolher uma peça da sua cor, digamos que eu esteja jogando aqui com a cor amarela, e vai movê-la um espaço na horizontal, na vertical ou na diagonal, desde que a casa para onde ele pretende mover a peça esteja vazia. Então, digamos que eu seja o primeiro jogador amarelo, joguei essa peça movendo um espaço na diagonal. O verde aqui moveu essa peça um espaço na horizontal e assim por diante. Esse é o movimento básico do jogo. Mover uma peça, uma casa na horizontal, vertical ou diagonal. O jogador faz isso e passa a vez. Esse é o movimento básico, digamos assim. Mas existe também um segundo tipo de movimento, que é o salto. É o que dá nome ao jogo, na verdade. Halma quer dizer salto em grego. É daí de onde vem o nome do jogo. Como funciona o salto? O jogador, na sua vez, que quiser mover uma peça e adjacente a essa peça, na horizontal, vertical ou diagonal, existe outra peça, caso o espaço seguinte na mesma direção esteja vazio, você pode saltar aquela casa. Mais ou menos da mesma forma como a dama, né? No jogo de dama, o movimento que você faz para capturar a peça. Onde você salta por cima da peça que você vai capturar. A diferença aqui é que a peça não é capturada. Tanto é que você pode, inclusive, saltar por cima das suas próprias peças. Você simplesmente realiza o salto para passar por cima daquela peça e seguir o seu movimento. De maneira mais ou menos parecida com o que ocorre na dama também, existe a possibilidade de realizar saltos em série. Como assim? Se ao realizar um salto, o espaço onde a sua peça cair lhe permita realizar um novo salto, você pode realizar esse novo salto imediatamente. Não é necessário aguardar pela próxima rodada. Vou posicionar aqui algumas peças só para servir de exemplo de como funciona esse salto em sequência. Seria mais ou menos assim. Imagine que eu queira mexer essa peça amarela.
eu posso fazer um salto aqui, passando na diagonal, passando por cima da minha própria peça amarela. Ao cair aqui, essa peça me permite fazer um novo salto. Então eu posso fazer imediatamente, sem precisar esperar pela próxima rodada. Mais ou menos como acontece na dama, quando você pega uma peça e sai fazendo várias capturas em sequência. Ao cair nessa casa, veja que eu posso realizar um novo salto. E aqui eu posicionei a peça na posição errada, me desculpe. Eu deveria ter posicionado aqui, para o exemplo sair correto. Então, eu, ao chegar aqui, poderia dar um novo salto e chegar aqui, né? Então, recapitulando, nesse nosso exemplo, eu daria 1, 2, 3, 4 movimentos em uma jogada só. Eu já disse que as peças não são capturadas, tanto é que você pode saltar por cima das suas próprias peças. Então, se elas não são capturadas, para que serve então esse salto? Bom, acontece que o Ralman não é um jogo de captura, ele é um jogo de corrida. O objetivo do jogo é você levar todas as suas peças até a posição diagonalmente oposta. Então, eu, como jogador amarelo, teria que pegar todas as peças amarelas e levar lá para os espaços onde estão as peças vermelhas. O jogador com as peças verdes teria que levar lá para o espaço onde estão as peças azuis. O espaço delimitado, que é as casas iniciais do jogador oposto, correspondem às casas finais das suas peças. Então, lá naquelas casas onde os vermelhos começaram o jogo, é para onde os amarelos têm que levar as peças dele. E vice-versa. Inclusive, num jogo com apenas 2 jogadores, os jogadores obrigatoriamente têm que ocupar espaços diagonalmente opostos, né? Ou esse, ou esse e aquele. Então, para isso que serve o movimento de salto e os movimentos de salto em sequência, para que você, em uma única jogada, consiga avançar várias casas, quando normalmente você só conseguiria avançar um. Né? No movimento simples, você move apenas um espaço. Mais alguns detalhes. Primeiro, para você ganhar o jogo, não é necessário, obrigatoriamente, você ocupar todas as casas da sua zona final, da sua zona de destino. Basta que você ocupe todas as casas vazias. Ou seja, imagine aqui que o jogador vermelho, por algum motivo, demorou demais a remover aquelas 4 últimas peças lá da casa, do espaço de origem dele, que corresponde ao meu espaço de destino. Então eu não precisaria levar todas as minhas peças amarelas até lá. Bastaria que eu levasse as peças suficientes para completar os espaços vazios. Nesse cenário aqui, que nós estamos montando, eu ganharia o jogo colocando as peças nessa posição. Essas 4 peças vermelhas que o jogador vermelho esqueceu lá na zona de origem dele vão facilitar a minha vida, facilitar o meu jogo. Um segundo detalhe é que, uma vez que as suas peças entram na sua zona de destino, na sua zona final, elas não podem mais sair de lá. Então, como assim? Depois que eu tiver com as minhas peças lá dentro da zona de destino, da minha zona de final, vai ser necessário, eventualmente, que eu mova as peças lá dentro para organizar elas de maneira que as novas peças que estão chegando depois caibam lá dentro. Então, esse movimento de organização das peças lá dentro tem que ser feito apenas dentro dos limites daquela zona. Eu não posso sair com a peça depois que eu já entrei. Esses são os 2 únicos detalhes que a gente precisa ressaltar. E, bem, basicamente esse é o jogo Halma. Um jogo de regras bem simples, um jogo totalmente abstrato, um jogo de corrida. Talvez vocês que estejam assistindo o vídeo devem ter pensado, eu já vi esse jogo em algum lugar, mas não era exatamente assim. De fato, existe um jogo que é bem mais conhecido no Brasil, chamado xadrez chinês. Quer dizer, no Brasil é chamado xadrez chinês, mas em outros países é chamado de damas chinesas, né? Seria Chinese Checkers em inglês, que é uma evolução do Halma. Ele é basicamente o mesmo jogo, com a diferença que ele usa casas hexagonais em vez de redondas e usa um tabuleiro em forma de estrela, onde cabem até 6 jogadores. Por último, algumas variantes que a gente pode acrescentar ao jogo. Como eu disse, dá para jogar com 2 ou 4 jogadores. Se você quiser jogar com 2 jogadores, você pode... A forma tradicional seria usar apenas 2 cores, usando 19 peças para cada cor, né? A gente acrescentaria aqui
essas peças que ficaram sobrando, digamos assim. E os jogadores ocupando os espaços diagonalmente opostos. Então, nesse nosso exemplo aqui, azul e verde. Mas é possível também você jogar usando apenas 2 jogadores, usando os 4 espaços, né? Fazendo como se fosse uma partida de 4 jogadores, com o detalhe de que cada jogador vai controlar 2 cores. É uma possibilidade também de você jogar com apenas 2 jogadores. Você simula uma partida de 4, com cada jogador controlando 2 cores. E uma terceira e última forma de jogar seria jogar com 4 jogadores de forma em equipes. Então, cada jogador joga em duplas, né? Então, a cor azul, por exemplo, azul e amarelo versus vermelho e verde. E aí, a equipe ganha quando todas as peças dos 2 jogadores tiverem conseguido chegar ao seu destino final. Essa é uma variação possível para jogar. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Um vídeo, como vocês podem ver, um canal bastante simples, feito apenas por diversão. Começando com um jogo também bastante simples, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe sua curtida, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima semana.